Boa Tudo noite. bem? Vamos começar? A gente espera um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, Bernie. Bernie é Bernadette? Seja bem-vinda. Isa. Seja bem-vinda, Isa. Isadora. Vamos começar nos apresentando? Isso que eu ia falar. Posso começar? Pode. Então, boa noite a todos. Meu nome é Viviane Nascimento. Eu sou psicóloga e consteladora sistêmica familiar. Eu atuo com a constelação há 4 anos já. E nós fazemos, eu e a Lúcia, nós fazemos um trabalho sobre onde a gente faz a constelação da criança interior, né, de cada um. E esse é um trabalho que a gente já faz há 1 ano. E muita gente pergunta, né, se o problema deles está na criança interior. E por isso a gente resolveu fazer essa live hoje. Aí, pode se apresentar, por favor, Lúcia. Então, sou Lúcia Carvalho, também sou consteladora sistêmica familiar, sou terapeuta quântica, trabalho com florais de Bach, aromaterapia, reiki, técnica de renascimento. E a gente identificou, a gente vem identificando no dia a dia, nos atendimentos, a necessidade de olhar para a criança interior. Né? Então a gente está gravando algumas lives para que a gente possa perceber quem que é essa criança interior, quando que essa criança interior está ferida e o que a gente pode fazer a respeito. Né? E aí eu vou começar a falar um pouquinho para vocês para que a gente possa começar a perceber se a gente se identifica, se faz sentido, em qual momento que a gente identificou uma criança ferida, que a gente criou um trauma. Né? Primeiramente, é interessante a gente falar que muitas vezes, quando a gente fala da criança ferida, não tem como a gente olhar para os pais. E aí eu gosto muito de frisar que não existem culpados. Né? A gente faz o que a gente dá conta como pai, como mãe, a gente faz sempre o nosso melhor e a gente muitas das vezes erra tentando acertar. A gente faz o que a gente recebeu ou tenta fazer um pouco diferente e aí a gente vai a cada dia aprimorando, né? Mas ainda assim, independente dessa criação, independente de todo esse cuidado ou não que a gente tem com os filhos, ainda assim a criança ela vai em algum momento identificar alguns traumas, gerar alguns traumas na sua infância. Então, e isso vai muito de forma pessoal, né? Numa criação em que a gente tem vários filhos, cada filho registra de uma maneira. Então é importante a gente identificar quais são esses registros para que a gente consiga trabalhar. Né? Então o que é a criança interior? A criança interior, ela é a nossa verdadeira essência. É o nosso mais puro amor. A gente vem à vida de uma forma pura, de uma forma espontânea, alegre. E à medida que a gente vai vivendo, vai interagindo, vai convivendo, vai sendo educado, a gente vai identificando algumas questões, alguns traumas que todos têm solução sempre. Né? E então essa criança é a criança interior, essa verdadeira essência é a criança interior. Muitas das vezes ao longo desse processo a gente identifica a gente começa a gerar traumas que vão trazendo a criança ferida para o nosso dia a dia. E aí como adulto
que somos e nos tornamos, a gente começa a lidar com esses registros. Porque a criança, ela não ressignifica, a criança registra memórias, né? Então, como adulto, a gente tem essa criança dentro da gente, ferida, que um dia registrou um trauma. E aí a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente leva para uma vida toda e tem dificuldade em relacionamentos interpessoais de todos os âmbitos, porque a gente tem aí uma criança ferida que precisa ser olhada. Você ia falar alguma coisa, Vi? Não, eu ia dizer, quer dizer, ia. Eu ia dizer que a criança, ela é puro amor, amor pleno, né? Ela ama tudo e todos, ela é só amor. E de repente, quando ela se fere, ela não é mais só amor, ela transforma, ela começa a agir através do medo, né? O amor transforma em medo. E aí podem acontecer todas as feridas, todos os traumas que... Exatamente, então desvia o caminho, né? Que desvia o caminho do amor pleno, né? Do simplesmente ser. A criança, ela simplesmente é. Né? Ela vive o presente, ela curte o sol, curte o mar, ela curte a borboletinha voando, ela é a essência da felicidade, do amor, né? Por tudo e por todos. Exatamente. Então, e aí a gente tem algumas crianças, alguns registros que eu vou falar aqui para vocês, que podem ser um registro de criança ferida. Então, uma criança que registrou muitas críticas na infância, ela teve uma infância muito rígida, é um perfil de uma criança que provavelmente vai gerar um trauma, né? E que, como adulta, ela vai identificar um comportamento que mais para frente a gente vai falar dos comportamentos de adultos com a criança ferida. Né? Então, esse é um perfil, uma criança que registrou muitas críticas, que ela teve uma infância muito rígida, muito rigorosa, né? Ou que só recebia crítica o tempo inteiro. E não pode ser quem é, né? Não foi aceita como ela é. Como ela verdadeiramente é, exatamente. Então, esse é um perfil. Um outro perfil é a criança que registrou um amor que não vinha gratuitamente, que era preciso comprar esse amor. Então, a criança que precisava ser diferente para ser aceita. Ela precisava ser boazinha, obedecer direitinho, fazer conforme a mamãe mandou, né? Assim, do jeito que a mamãe gosta, que o papai quer. Só assim eles vão me amar. Isso. Então, o que acontece? Isso traz também, um registro da criança, ela identifica ali na infância que para ela ser amada, ela precisa cumprir determinado protocolo. E ela segue com esse registro para a vida toda, e como adulta ela também vai cumprir esse protocolo, sem perceber. Né? Outro perfil é a criança que registrou a dubiedade na figura dos pais ou dos cuidadores, né? Na autoridade de maneira geral, que ora eles eram extremamente amorosos, apaixonados, carinhosos, cuidadosos, e de repente, do nada, eles se tornavam uma pessoa extremamente agressiva, nervosa, enfim. Então, quando age de uma segurança. Não tem uma... Não segue uma linha, né? É como se fosse uma bipolaridade de atitudes perante o filho, né? Um momento eles elogiam, outros momentos a mesma coisa eles criticam, e assim, né? Ele fica, assim, sem saber. Geralmente quem faz isso são pais que não têm inteligência emocional também, né? Que nem eles sabem se controlar emocionalmente e nem nomear os próprios sentimentos, e aí também não sabe nomear os sentimentos dos filhos. Né? Exatamente. Então esse é um outro perfil que a gente identifica, que é um registro da criança, e ela segue com esse perfil. E aí é uma criança que é bastante insegura, porque ela não sabe como é que ela
tem que lidar, como é que as pessoas vão reagir, se vai ser sempre assim, né? Ela se torna uma pessoa insegura porque ela não sabe se ela vai ser sempre amada, se isso de repente vai acabar, ou se ela pode ser agredida, física ou verbalmente, enfim, né? Vai ser invadida e uma série de coisas. É mais um perfil aí. Outro perfil é o perfil da criança que foi abusada. Não só abusada fisicamente, mas que foi abusada também verbalmente, enfim, na sua inocência. Ela vivia abusos verbais, emocionalmente abusos físicos, emocionais. Então, ela precisa de uma máscara super protetora para dar conta, né? A forma que ela registra, mais uma vez, ela registra esse perfil, né? E aí a criança, ela tem ali, o mundo dela é a criação, é o meio que ela vive. Então, ela cresce com esse registro e acredita que só existe esse modelo de vida, né? E aí a gente, como adulto, vai repetindo padrões e padrões e padrões por conta de um registro que veio lá da infância. E aí, enfim, a gente tem mais um monte de outros registros, né? Eu quis trazer alguns aqui para que a gente possa começar a identificar na gente se faz sentido, se a gente já identifica algum perfil com a nossa infância, porque muitas das vezes a gente sabe que a gente teve uma infância rígida, ou que a gente tinha uma criação com um pai ou uma mãe que, enfim, era cada hora de um jeito. Então a gente já consegue identificar no nosso dia a dia um perfil para essa criança ferida. E aí a gente trouxe aqui 10 comportamentos, né, Vi? Conta aí pra gente. Né, assim, porque a outra live que nós fizemos, nós falamos da importância, né, da criança interior, né, dos sofrimentos que causam, né, do como é importante trabalhar a criança interior, mas nós não dissemos sobre os comportamentos que podem indicar que a sua criança precisa de cura. E aí nós resolvemos fazer essa live hoje para falar exatamente sobre isso. Nós enumeramos 10 comportamentos e aí nós vamos falar sobre eles, né? Sobre cada um, para a gente poder também perceber como é que esse comportamento ele interfere no nosso dia a dia, né? Porque então agora a gente já está falando de adultos. São os comportamentos nos adultos que a gente pode perceber na gente, hoje em dia, como adulto, se a nossa criança está ferida, né? Então, vou falar o número 1. Quando você perde a sua identidade, quando você percebe que perdeu a sua identidade, os contatos com seus próprios sentimentos, com as suas carências, com seus desejos, guiados pelo sentimento de culpa ou de vergonha. E também uma tendência a se afastar sempre se envolver em problemas graves, né? Então, é como se você não se conhecesse, né? Você não conhece os seus sentimentos, você não conhece as suas próprias carências, você baseia tudo num sentimento de culpa ou de vergonha, suas atitudes são baseadas em sentimentos de culpa ou sentimento, né, de vergonha. E aí você fica nesse medo, né, nessa tendência ou a se afastar de problemas, evitar ao máximo os problemas, ou também de se envolver em muitos problemas, né? É como se você não se conhecesse, né? Exatamente. Isso tem muito a ver com o perfil da criança que a gente falou, que ela não tem acesso aos próprios sentimentos, né? Então, falta trabalhar um pouco a inteligência emocional. Né? Ela não teve esse perfil de entender o que ela estava sentindo em determinado momento, quando ela estava com raiva, o que ela estava sentindo em determinado momento quando ela estava triste, qual que é a diferença de um sentimento para o outro. E aí, na verdade, torna um adulto que está totalmente desconectado de si mesmo. Né? Ele vive baseado no externo, né? E não está conectado. Então, ele vive carências e desejos baseado no externo, né? E sempre com esse sentimento de culpa e de vergonha. Por quê? Porque foi muito invadido na infância, não teve a sua intimidade preservada.
E né? a gente também aprende a nomear os nossos sentimentos através dos pais, né? Os pais vão te ver, você tá chorando, então eles vêm e falam assim, por que você tá chorando? Você tá com raiva? Você tá triste? Você tá, né, se sentindo sozinho? Qual é? Então, os pais ensinam aos filhos a nomear os próprios sentimentos. Quando você não aprendeu isso na infância, ou seus pais foram desleixados em relação a isso, ou eles falaram, ah, bobagem, não tem nada de chorar, homem não chora, não sei o quê, você não aprende a nomear os próprios sentimentos. E isso é uma falta de inteligência emocional, né? Que às vezes nem é culpa nossa, às vezes é culpa da criação mesmo, né? Isso. E aí eu trago um outro item, né? O nosso segundo item que a gente nomeou aqui, são comportamentos agressivos. E aí, como é que é isso? Os comportamentos agressivos que a gente, muitas das vezes, a gente recebe uma informação e a gente já logo devolve. De forma, não tem um filtro. Você devolve com raiva, devolve com o sentimento que você recebe, você devolve. São comportamentos que geralmente vêm de violência física ou emocional, né? Então, é um outro perfil. Pessoas que são muito raivosas, pessoas que são muito impulsivas, inconsequentes, né? Ou às vezes tem súbitos de violência, exatamente, súbitos agressivos. É assim, de repente, de uma hora para outra, a pessoa faz assim né, faz uma coisa super agressiva, grita, ou fala alto, ou, né, ou de repente está numa boa e de repente altera subitamente a forma de agir, né? De um modo bem mais agressivo, também, né? Isso. A gente percebe também isso, às vezes, na criação de filhos. Filho que quebra um copo, por exemplo, ou então que suja uma mesa, e aí o pai ou a mãe, de uma forma muito irritada por ter acontecido aquilo, grita com a criança, briga, né, porque sujou ali a mesa de suco, ou de bebida, ou de comida, porque, na verdade, ela está ali depositando uma raiva que não é exatamente o comportamento da criança, né? Ela está descontando algo na criança, ou então a criança faz alguma coisa errada, o pai e a mãe vêm com uma palmada, né? Porque acha que tem que ser educado dessa maneira. Muitas das vezes isso não é educação, né? Muitas das vezes isso é despejar uma raiva que está ali por outras questões, por outros motivos, numa atitude, num comportamento de uma criança que talvez tenha sido inadequado. E que não só são os pais que fazem isso com os filhos, também num relacionamento amoroso pode acontecer dessa forma, né? Um casal que despeja seus problemas pessoais ali no outro, né? Com alguém que você ama, não só o casal, mas também com irmãos, também, né? Entre pessoas que se amam, né? Que fazem isso. Exatamente. Vamos pro terceiro? Aqui, quem que falou aqui, gente? Falou que era pra gente fixar a pergunta aqui, gente, mas eu não sei fazer isso ainda. Na verdade, a gente precisa... Eu vou colocar aqui, identificando... O tema, né? O tema da live. Isso. Eu tentei, mas não consegui, não. Isso aí. Identificando comportamentos. Se você quiser ir falando a próxima, eu vou... A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte, eu vou escrever aqui, aí você clica no meu comentário, fica segurando que vai aparecer fixar. A gente deixa fixo ali. Vou colocar identificar o comportamento da criança interior, né? Isso mesmo. Então, vou falar da terceira. A terceira fala de um comportamento de uma pessoa carente excessivamente, ou que tem a necessidade também de estar muito próxima aos seus pais, ou uma sede insaciável de amor, de afeto, de atenção. E mesmo tendo tudo isso, essa pessoa ainda não se sente preenchida. Então é como se fosse um vazio interno tão grande que ela tenta buscar nos outros. E por mais que o outro dê, por mais que o outro faça,
ela não consegue ser preenchida disso. Aí a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Aí nunca é suficiente, né? É uma criança Nunca é que é, de suficiente. certa forma, carente, tem um vazio existencial, na verdade um adulto que tem um vazio existencial e vive em busca de ser aceita, de ser amada, de ser preenchida, e busca isso, deposita tudo isso nas pessoas, nos relacionamentos Sim. interpessoais, relacionamentos amorosos, E o outro amigos. nunca vai conseguir suprir esse espaço vazio aí, né? Então, assim, é isso. Quando você percebe que você é tão carente, que você demanda tanto a atenção dos outros, quando você, mesmo recebendo amor, carinho, afeto, não é suficiente, aí tem uma criança ferida, que vai olhar e você só vai curar olhando para a sua própria criança ferida e acolhendo a sua criança ferida, porque isso está na sua relação, geralmente na sua relação com seus pais, né? O que você está cobrando do outro tá nos seus pais, nunca vai estar no outro, né? Nas relações de amizade, nas relações amorosas, nunca vai estar no outro, vai estar sempre no chefe, como a gente falou. Às vezes a gente transfere, né, essa falta para outras pessoas que não tem nada a ver com isso e que elas também sofrem, porque elas não vão conseguir dar para você aquilo, por mais que elas façam, elas não vão nunca conseguir preencher esse vazio, né, interior que é só nosso. Exatamente. Então, é mais uma maneira de... E aí, como a gente trabalha, e a gente está aqui falando especificamente sobre a constelação familiar, na constelação a gente entende, né, que só quem pode preencher o nosso vazio, só quem pode fortalecer e ativar toda a nossa força pessoal são os nossos pais. Pai e mãe. Então, 50% pai, 50% mãe. Então, essa força, ela vem dos nossos pais. E esse preenchimento também, né? E esse preenchimento também. Então, se a gente identifica, não recebi o amor que eu devia. Ok, agora eu posso me dar esse amor. Eu posso preencher. Mais ninguém. Qualquer outro amor que venha de fora não vai suprir esse vazio. Só quem supre são os nossos pais e nós mesmos. Então a gente pode modificar. E nós, como adultos, podemos dar tudo aquilo que faltou para nossa criança, né? Não necessariamente a gente precisa pegar isso nos pais, mas mesmo vendo isso, aceitando isso da criança e tudo que faltou, a gente pode se dar, né? Nós mesmos podemos nos dar. Não necessariamente precisando também voltar para os pais. A gente identifica que essa é uma perda, que essa é uma falta que está nos pais, mas como adultos a gente também não precisa pedir isso aos pais. A gente pode nós mesmos dar para nós mesmos. Isso. Outra questão é a desconfiança ou o excesso de confiança, né? Uma necessidade de estar sempre no controle, de estar sempre direcionando e orientando a vida, né? A gente fica sempre no controle. E aí também tem a ingenuidade demais, a pessoa que é totalmente perdida, né? Choro, histeria, tudo isso é um perfil também que a gente identifica no adulto como sendo um adulto com uma criança ferida. Porque são extremos, né? Eles vão para extremos. Ou eu confio demais, ou eu não confio de jeito nenhum, ou eu sou totalmente ingênuo, né? Assim, então, são extremos, né? O meu choro, quando eu choro como uma criança, né? Aí você pode perceber... Soluçando, sofrendo, né, assim, perdendo o ar, né? Aquele choro bem histérico mesmo, que fala aqui, né? Eu acho que tudo ao extremo, né? É bom a gente olhar para ver que aí tem algo para ser visto, né? Exatamente, é isso aí. Tem mais uma aí, quinta.
A gente já tá no sim. No... Posso falar? Pode. É quando a pessoa começa a atribuir as responsabilidades do que acontece com ela para terceiras pessoas, né? Então, assim, tudo que acontece comigo, a culpa é do outro. E ela não se apropria da culpa e sempre vai colocar no outro. E isso é total estar na vítima, né? Estar na criança. É o outro que fez comigo. E quando você transfere a culpa para o outro, você não tem necessidade de mudar o seu próprio comportamento, né? Então, esse traço, assim, também esse comportamento também indica muito uma criança ferida aí não, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha avó, a culpa é do meu cuidador, a culpa é do meu namorado, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu irmão. Não é minha. Então, eles que tem que mudar, não sou eu. Menos eu. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, esse perfil de adulto, ele trava na vida. Por quê? Porque ele não se permite olhar para ele e modificar o comportamento, as atitudes, ele sempre terceiriza. E ele sempre acha que ele tá certo também, né? Exato. Que ele é a vítima da situação. Não precisa mudar, ele é perfeito. Né? Logo, não tem evolução ali. Né? Ele tá sempre terceirizando, achando que todos os problemas da vida dele é baseado no outro e paralisa. E só o adulto consegue se apropriar da própria culpa, né? Falar, não, então o culpado sou eu. E só assim ele tomar consciência e assumir a própria culpa é que ele consegue agir para mudar o seu... Eu falo assim, você muda interiormente, quando você muda interiormente, você muda o mundo à sua volta. Eu vivo dizendo isso para os meus clientes. Muda interiormente, você vai ver nitidamente que todo o seu redor muda. Muda o seu filho, muda a sua relação com o seu filho, muda a sua relação com os seus pais. Só depende de você. E é muito mais fácil quando só depende da gente do que quando a gente fica culpando o outro e querendo que o outro resolva. Porque o meu marido que é um problema, ele que tem que constelar. Não, é você mesmo, não é o seu marido, né? Exatamente. Mais uma questão, sexto comportamento que a gente identificou distúrbios de intimidade. Então, aquela dificuldade de acreditar, de confiar ou de desenvolver relacionamentos íntimos, né, de amor, de amizade. A pessoa, ela está sempre na defensiva, insegura, ela não tem a confiança de deixar fluir um relacionamento, ela não se envolve por completo, porque ela acha que sempre, né, algo pode acontecer, eu não vou me apaixonar, não vou me entregar porque eu posso sofrer, ou então geralmente esses distúrbios acontecem quando a pessoa foi perdi a palavra? Abusada. Não, foi rejeitada, perdão, lembrei. Foi rejeitada, ou quando ela foi abandonada pelos pais. E então, imagina, uma criança que foi rejeitada, ou uma criança que foi abandonada pelos pais, como que ela vai conseguir, que foi as primeiras pessoas que ela amou na vida, como que ela vai conseguir se entregar sem esse medo de ser deixada novamente, sem esse medo de não se sentir amada como ela foi. E aí ela se trava nas relações, ela vai até um certo nível, chega a um certo nível, ela não vai entregar mais. Ela fica naquele medo, naquele receio de se doar e viver a mesma dor que ela viveu lá na infância, né? Reviver essa dor. É legal a gente dizer também que, na verdade, todo esse comportamento que a gente vivencia, experiencia como adulto, trazendo essas memórias da criança ferida, elas acontecem para a gente se proteger. Né? Então, uma dor que a gente teve na infância, um trauma que a gente vivenciou, experienciou na infância, como adulto, a gente se protege. Então, a gente não permite viver de novo, porque a gente sabe que aquele caminho ali, a gente vai sentir dor.
Então, para Às vezes a gente nem sabe, né, Lúcia? Às vezes a gente é inconsciente e a gente a gente não sabe, às vezes, né? Não, nem sempre. Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Às vezes a gente não entende o porquê que a gente faz, mas a gente vê que a gente repete o padrão, né? Exatamente. Então, assim, são reações que a gente tem para se proteger. O cérebro, ele faz isso para que a gente possa se proteger da dor. Então, é possível olhar, é possível entrar em contato, porque a gente vai estar ressignificando algo que foi vivenciado, registrado somente lá no passado e que às vezes nem é tão dolorido assim, né? Porque se a gente deu conta, como criança, de vivenciar, de experienciar e crescer e estar aqui hoje. De sobreviver até aqui, né? Sobreviver a essa dor. Como adulto que somos, pensamos, identificamos, ressignificamos. A gente pode realmente escolher uma nova história pra gente a partir daí, né? Se autorresponsabilizando. O sétimo. Bom, o sétimo, né? Você vai falar? Pode falar se você quiser. Comportamentos indisciplinados. É outro perfil de comportamento. Agir por impulso, ou então com muita rigidez, obsessões, necessidade de agradar o tempo inteiro, essa necessidade constante de ficar ali agradando, mas assim, essa necessidade de agradar, ela tem um perfil específico que você agrada esperando algo em troca. Então assim, você está o tempo inteiro fazendo para o outro, mas você fica reparando o que ele vai te trazer de volta, se ele vai reconhecer. Você não faz pelo simples fato de doar. Você faz pensando assim, o que a pessoa vai fazer em troca por mim? O que ela vai me dar em troca? Eu fiz, mas eu tô aqui de olho querendo ver o que ela vai me dar. Porque se não me der, eu não faço novamente. Ou receber um montão de coraçãozinho. Foi a Bruna que pediu para fixar. Obrigada, Bruna. Um beijo. Conseguimos, corre. Conseguimos. E aí, esse perfil de pessoas são geralmente pessoas muito rígidas, que também elas têm dificuldade de ter leveza na vida, de dar risada, de dançar, enfim, de cantar, sabe? Pessoas que estão o tempo inteiro séria, rígida, nervosa, e carregam também um sentimento de culpa ou de vergonha junto com eles. Outro perfil. Vou para o próximo perfil. O próximo perfil são os comportamentos viciados ou compulsivos. Esses comportamentos podem estar ligados ao álcool, às drogas, a alimentos, a trabalho, a compras, jogo, sexo. Todos esses comportamentos que são repetitivos, né? Que são viciantes, repetitivos e sem controle. E são sentimentos e essa pessoa também tem sentimentos latentes, né? De raiva, medo, lamentação, tristeza, alegria ou falsa felicidade. Que é o que coloca a máscara. Não, tá tudo bem, tudo ótimo. Você vai ver a vida da pessoa tá assim, maravilhosa. Então, esses comportamentos do vício realmente para preencher um vazio também que falta. Né? E aí você uma quer substituição daquilo que te falta, né? E a gente usa objetos, coisas para substituir um vazio interno, um vazio sentimental, né? Uma coisa que não é fora que você vai conseguir, né? Mas a gente usa isso como forma de tentar preencher um vazio. No primeiro momento pode preencher, mas o vazio nunca vai embora, né? Exatamente. Às vezes substitui, às vezes, enfim, vai trocando de um para o outro, mas continua. Se a gente não olha para a questão específica, a gente vai ficar só trocando de vício. Deixa eu dar um exemplo aqui. É como o bariátrico, né? Por exemplo. A comida
é algo que preenche um vazio interior. Então a pessoa vai e faz uma bariátrica sem ter trabalhado a mente, sem ter trabalhado qual é o vazio mesmo que me faz querer ter essa compulsão de preencher com a comida. Então, eu conheço muitos casos de bariátricos que se tornaram alcoólatras. Por quê? Porque como ele não consegue mais comer o quanto ele conseguia, a bebida ele consegue ingerir. Então, ele substitui um vício por outro. Então, não adianta de nada. Né? Então, se não olha para essa questão, se não olha para essa criança ferida, qual é a causa, você só vai substituir um vício por outro. Né? Aí, trabalha o alcoolismo, melhora o alcoolismo, aí começa a jogar. E assim você vai só pulando, porque enquanto não trata a raiz da sua questão, você só vai repetindo aquilo, né? Isso, exatamente. Mais um comportamento, nosso nono comportamento, que é decorrente de uma criança ferida, são os pensamentos distorcidos, como o perfeccionismo, aquela pessoa, aquele adulto que quer tudo certinho, da maneira correta, não pode ter um errinho, não pode ter uma sujeirinha, não pode estar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e geralmente uma falta de lógica, ou então um perfil de egocentrismo muito grande, só pensa nela, só quer saber dela, tudo é em função dela, a vida, o mundo gira em torno dela, né? Um perfil também de pessimismo, né? Aquela pessoa que vive com medo das coisas, das desgraças, tá sempre imaginando uma série de coisas na cabeça dela, imaginando sempre que vai acontecer o pior, que vai acontecer da pior maneira, né? Então são perfis de comportamento também de uma criança ferida. Porque também vai tudo ao extremo, né? Vai tudo ao extremo, né? O perfeccionista quer tudo perfeito. O egocentrismo, eu tenho que ser o centro do universo. Então é tudo ampliado demais, né? Tanto no pessimismo, medo de desgraças inimagináveis, você fica lá imaginando na sua cabeça tudo aquilo que pode acontecer de pior na vida. Então é tudo extremo, né? Quando você percebe esse traço seu de extremismo, tanto para perfeição quanto para egocentrismo, para qualquer coisa, né? Isso é algo que precisa ser olhado, e aí é uma criança talvez ferida que precisa dessa cura, né? Porque tudo ao extremo não é bom, né? Exatamente. Exatamente. E por último, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, tá ok. Ok. Porque eu quero que a gente fale mais um pouquinho aqui. E no final eu tô querendo fazer uma meditação com o pessoal aqui, que eu acho que é interessante, né? Aí vou falar mais essa aqui, então. Então, todos os sentimentos que a gente pode ter dentro da gente que geram os nossos comportamentos, né? Que são a sensação de vazio, a sensação de viver uma farsa, de não ter... você vive representando, você vive usando a máscara, você vive fingindo que é de um jeito que não é. E muitas vezes acontece isso nas famílias, os pais são tão rígidos que eles falam assim, não pode passar lá fora o que se passa aqui dentro de casa. E aí o filho cria uma máscara. O pai batia na mãe, ou, né, assim, e vai à visita, eles têm que fingir que tá tudo bem. E aí eles aprendem a colocar essa máscara aí, né? Para viver no mundo. E vai pro mundo, vai ficando mais velho e continua na máscara. Às vezes o mundo tá caindo e a pessoa não coloca, não expõe, né, aquilo que tá dentro. Então, assim, às vezes ela nem tem acesso, ela nem sabe, ela criou essa máscara e acostumou desde pequenininha com essa vida que tinha que ser diferente do que realmente ela sente e quer expressar, né, que ela desconecta totalmente dela mesma. Às vezes ela não sabe nem nomear, né, o que ela está sentindo, né?
Ela não sabe nem falar, não é raiva, não é apatia, não é depressão, ela não sabe o que que é, né, assim. Exatamente, perdendo contato com o amor próprio. Ela dela, desconecta, né, dela mesma, né? A pessoa desconecta dela própria, de não saber nomear as próprias emoções, né? Sentimentos, Então, assim, a apatia também, que aí ela se torna apática, é isso, né? Ela se torna apática. Ah, tudo bem, tá tudo bem. Mas é porque eu não sinto nada, é porque eu não tô vendo nada, né? Deprimida, falta de contato consigo própria, e ela sente que a vida dela é desinteressante, não tem sentido. Ela pensa que a vida dela não tem muito interesse, ela acredita que ela não vive, ela vive uma vida pensando assim, que eu tenho que resolver esse problema. Ela não vive uma vida pensando assim, nossa, que bom que eu tenho a vida para viver de uma forma aventureira, eu tenho muitas coisas a descobrir, eu tenho muitas coisas a viver. Ela pensa assim, não, eu tenho que resolver muitos problemas, né? Ela pega a vida como um fardo mesmo, não como um desfrutar, né? Não como abundante, cheia de coisas maravilosas que a gente pode fazer e viver. Porque na verdade é isso que ela faz mesmo, né? Ela não está conectada, ela não tá vivendo plenamente. Ela está como teatro, né? Como atriz e ator, ela está representando algo que na verdade muitas das vezes não tem sentimento nem bom nem ruim, mas ela vai vivendo ali representando uma imagem, um perfil de pessoa, né? E fugindo dela mesma, né? Assim, não conectando com ela mesma. E às vezes ela não sabe nem identificar mesmo, né? Exatamente. Então, ô Chames, vai ficar gravado. Nós vamos gravar aqui no IGTV. Você não perdeu não, pode dar pra ver novamente. Então, a gente resolveu, né, enumerar. Que a gente vive reproduzindo, né? Reproduzindo uma história, uma realidade que não é a dela. Ela não entra em contato, a pessoa não entra em contato com os verdadeiros sentimentos, com os verdadeiros medos, né? Com as verdadeiras alegrias. Ela não vive, ela não experiencia. Ela simplesmente vai vivendo, como você falou, resolvendo problemas, apagando incêndio, tudo se torna um fardo, porque ela está totalmente desconectada. E como diz na constelação, a vida tem que ser recebida como um presente, né? Quando ela é recebida como um fardo, tem algo errado aí. Tem algo que necessita ser olhado. Geralmente uma criança ferida, né? Mas a vida não pode ser considerada um fardo. A vida é para ser presente, é para ser vivida, né? Plenamente. Com todas as coisas que ela tem a oferecer pra gente, né? Então, eu queria fazer a meditação. O que você acha? Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente na verdade, esses foram os 10 comportamentos que a gente identificou, só pra gente fechar, que aí você faz a meditação. Ótimo. Que eu acho que é um presente muito bom pra gente. Esses foram os 10 comportamentos, existem muitos outros, a gente identificou aqui 10 comportamentos que a gente percebe no nosso dia a dia de atendimento, que a gente recebe como demanda, né, para que a gente pudesse trazer para vocês um panorama do que é a criança ferida. E muitas das vezes a gente vai ouvindo e vai identificando com um determinado perfil de comportamento, porque na verdade se a gente não olha para a nossa criança, a gente tem algum ou outro perfil. Eu gosto de dar um exemplo na minha palestra de criança interior, que é o seguinte: muitas das vezes uma mãe com um filho recém-nascido chega em casa com vontade no banheiro. Então ela deixa o bebezinho no berço e corre para o banheiro para fazer xixi. E assim, leva o quê? 2 minutos, 3 minutos no máximo. E esse momento que a criança, o bebezinho ali, ficou no berço, se ele sentir um sentimento de medo, de insegurança, se sentir rejeitado, ali foi registrada uma memória de rejeição,
de insegurança, de desproteção. Então bastou esses 3 minutos, que na verdade não foi algo físico, palpável, né? Mas que para a criança ela se sentiu dessa maneira. Então registrou um trauma ali, a partir dali. Então pode ser que esse adulto seja um adulto inseguro, que tenha medo de ser rejeitado, que tenha medo de o relacionamento acabar e vive nesse processo de insegurança, de desproteção, por conta de um pequeno registro. Então, é importante que a gente olhe para a nossa criança, para que a gente identifique esses pequenos traumas ou grandes traumas que a gente possa olhar, ressignificar e construir uma nova história a partir daí. Né? Quando a gente se autorresponsabiliza, quando a gente identifica que hoje a minha vida ela está desse jeito, mas que eu posso construir e escrever uma nova história, quando a gente decide ter coragem, né? A coragem, o significado da palavra coragem é agir com o coração. E se autorresponsabiliza para construir uma nova história, a gente começa a, de fato, tomar as rédeas da nossa vida, né? E começa a fazer diferente. Não vai ser um processo fácil, mas quem disse que seria, né? Quem disse que seria fácil? A gente está aqui para aprender, para evoluir, para se desenvolver. E faz parte da nossa história a gente construir algo de melhor, né? Então, olhar para a criança interior e ressignificar, eu acho que é um processo de você destravar uma série de coisas. Questão de relacionamentos amorosos, afetivos, questão de profissionais, problema financeiro, problemas na carreira, problemas, enfim, doenças, uma série de questões que a gente pode, às vezes, com um simples olhar para a nossa criança e ressignificar, a gente pode destravar uma série de coisas, né? Na nossa vida. Então acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso escolher ser outro e perdoar meus cuidadores? Com certeza. Assim, na verdade você pode aceitar tudo que foi do jeito que foi, porque a constelação a gente não utiliza a palavra perdão, porque o perdão é como se você devolvesse, assumir e desculpabilizar o outro. Ok, aí sim. Exatamente. Sim, isso mesmo, Bruna. A verdade Obrigada, é que não existem Adriana. culpados. A gente faz o nosso melhor. Como pai, eu sou mãe de 3 filhos, e assim, eu muitas vezes erro tentando acertar. Eu sempre quero fazer o meu melhor. Mas não acho que sempre. todo mundo, né, Lúcia? Todo mundo que erra tentando acertar. Todo mundo tenta fazer o seu melhor. Em qualquer área da nossa vida, a gente tenta fazer o nosso melhor, aquilo que a gente dá conta, né? Que a gente dá conta. Até nos casos mais extremos, a gente só consegue dar o que a gente recebeu. Sim. Então, por trás de uma história muito trágica, geralmente tem também uma história mais trágica ainda atrás. Né? Porque a tendência é que as próximas gerações vão melhorando, vão se desenvolvendo, evoluindo. Vai ficando mais leve. Então, geralmente quando tem uma história muito pesada, muito difícil, com certeza os pais, os avós, a história foi mais dolorosa ainda. Então quando a gente desculpabiliza o outro, de que a culpa é dele, da minha vida estar desse jeito, a gente entende que foi do jeito que tinha que ser, mas agora eu escolho fazer diferente. Sim. Eu escolho dar um novo significado para o que foi, né? Para a história que eu recebi, que eu tive. Né? Isso Acho que é isso. Então, eu quero fazer essa meditação para vocês se conectarem um pouquinho com a sua criança interior. E cada pessoa vai entrar em contato mesmo. Você vai
se imaginar, né, quando eu começar a meditação aqui, você vai se ver, né, com 5, 6 aninhos de idade e entre em contato ali, olhe bem nos seus olhos como criança e entre em contato ali com o que vai se passar dentro de você, no seu sentimento, tá? Vamos começar? Vamos. Eu vou ficar com os olhos abertos para eu conduzir aqui para eu ver o tempo, mas vocês podem fechar os olhos. Então faça uma respiração profunda e vá para um lugar na sua infância que era muito importante para você. Às vezes a casa dos seus avós, às vezes o seu quarto, às vezes um parquinho, às vezes um quintal. Vá para esse lugar. E olhe você à distância. Imagine que você está ali a uns 3 metros de distância. Você, com 5 anos de idade. Olha para sua criança. Vê se ela está feliz, se ela está triste. O que ela está fazendo. Se ela está brincando. Se ela está emburrada. Observe ela de longe. E vá andando aos poucos na direção dela. Vai se aproximando devagarinho. E olhe, agache. E olhe bem para ela, nos olhos dela. E diga para ela: minha criança, eu vejo você. Eu vejo todas as suas dores. Eu sinto muito por tudo que foi e do jeito que foi. Diz para ela assim: agora eu cuido de você. Deixe comigo tudo aquilo que for do adulto e eu vou deixar com você só aquilo que é da criança. A leveza, a brincadeira, a criatividade e tudo que é leve. Nas questões de adulto, deixe comigo, porque só eu, como adulto, posso resolver. Agora, eu me integro 100% com você. E abraça a sua criança. Abraça ela com muita força, protegendo a sua criança, se integrando a ela, dando um lugar muito especial no seu coração para ela. E diz para ela: você pertence. Eu estou com você para sempre. Não importa o que aconteceu. Eu posso resolver tudo. Deixa comigo. Você tem um lugar muito especial dentro do meu coração. Agora você se levanta e dá as mãos para sua criança. E imagina um caminho bem lindo, bem lindo. Pode ser uma praia, pode ser um campo de flores, pode ser um pasto verdinho, um lugar bem gostoso. E vai caminhando, pode ser uma estrada bonita, e vai caminhando. E vai caminhando de mãos dadas com a sua criança. E ela se sentindo muito segura, muito amada. E diz para ela assim: para sempre estaremos juntos.
Pode fazer uma respiração profunda e voltar. Nós temos 5 minutos e eu queria fazer, dizer para vocês que nós estamos fazendo o atendimento da constelação da criança interior online e fazemos eu, a Lúcia e a cliente, e onde uma de nós duas, né, porque nós duas somos consteladoras, uma de nós duas conduz a constelação e a outra representa a sua criança interior. Voltou. Meu Deus, caiu aqui. Onde uma de nós duas representa a sua criança interior. E aí você pode olhar para a sua criança interior. E esse trabalho nós fazemos online. Queria deixar aqui gravado, pode entrar em contato tanto no meu Instagram, @vnconstelar, quanto no Instagram da Lúcia, que é o @fluxo.do.amor, né? E despedir que nós estamos quase acabando. Ah, não, falta 2 minutos ainda. Isso. Deixa eu só falar um pouquinho a respeito dessa meditação que foi maravilhosa. Ah, pode? Claro. Foi. A nossa criança interior, quando ela está trabalhada, ela tem uma função muito importante na nossa vida. A gente carrega, a gente pensa que agora eu sou adulto, não posso mais ser criança. A gente carrega a nossa criança interior por toda a nossa vida. A função da nossa criança interior é trazer para a gente a criatividade, trazer a leveza, como a Vivi falou na constelação, na meditação, a criança interior, ela fica com a diversão, ela fica com a espontaneidade. Então, o que acontece? Nós, como adultos, quando a gente precisa de mais leveza, de mais diversão, quem traz pra gente é a nossa criança. E se a gente não tem uma criança saudável, a gente vai viver uma vida muito rígida, muito rigorosa, muito focada, que é a função do adulto. Então, nós como adultos precisamos tomar decisões, precisamos desenvolver projetos, precisamos fazer escolhas, mas se a gente não tem um pouco de diversão, de alegria, de leveza, criatividade, essas escolhas, esses projetos, essas decisões, elas não saem de uma maneira tão completa como a gente pode entregar. Porque a gente precisa do nosso adulto e da nossa criança. Quando a gente faz essa integração, a gente vive a nossa verdadeira essência. E a gente entrega, de fato, o nosso melhor. Então, por isso a importância de olhar para a criança interior e ressignificar tudo isso, para que a gente possa seguir saudável, entregando o melhor que nós temos para oferecer. E aí a gente está disponível aos atendimentos. Exatamente. Então a gente está disponível para os atendimentos. A princípio, os atendimentos a gente faz esse trabalho já há algum tempo, algumas oficinas de criança interior, que a gente faz em grupo, a gente faz também de maneira individual, presencial, mas nesse momento de pandemia a gente está atendendo de forma online, que funciona exatamente igual, porque ali a gente está trabalhando com energia, com campo de uma memória sistêmica, então é possível, a gente já fez. Basta conectar através do olhar, Exatamente. Basta conectar através do olhar, que aí a gente entra no campo, e dá para ser trabalhado. Isso. Tá faltando 20 segundos. Então a gente tá ótimo. Foi um prazer. Um beijo. Tá disponível nos directs. Muito obrigada.